todos, é uma grande satisfação, uma felicidade enorme estar recebendo vocês aqui, estar recebendo o professor Daniel para conhecer minha coleção, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a parte da coleção que fica exposta, né? Porque lembrando que tem uma grande parte da coleção que fica em caixas, ela fica escondida, né? Fica armazenada. Mas a parte mais bonita da coleção, ela está justamente exposta aqui e eu gostaria muito de mostrar para vocês. É uma felicidade enorme, né? Então, por exemplo, os minerais que ficam em caixas, né, eles ficam aqui em cima, nas prateleiras, tá? Então são caixas de vários tamanhos, de vários tipos, onde os minerais eles ficam agrupados e separados por classe química, por a classificação mineralógica de Dana, tá? Então percebam que todas as caixas elas estão etiquetadas indicando os minerais que estão por nome, por fórmula química, por classe mineralógica, o local de ocorrência e, quando é o caso, se eu recebi eles de presente. Então eu coloco doado por fulano de tal, presente por fulano de tal, né? Porque entendo que uma coleção é uma junção sempre de algo organizado, classificado. Se eu simplesmente juntar um monte de minerais e não organizar eles, seria um acúmulo, seria um aglomero, né? A partir do momento que você tem uma organização, mesmo que mínima, você pode chamar de fato de coleção, né? Então aqui você tem minerais de vários países, de vários lugares, com várias fórmulas cristalinas, né? Temos aqui praticamente toda a tabela periódica de elementos naturais. Além dos minerais, nós temos também, por exemplo, aqui alguns fósseis, né? Ali no quadro, no fundo, nós temos uma coleção de fósseis do Marrocos, tá? Com mais ou menos 45 a 70 milhões de anos, são fósseis relativamente recentes, tá? E na parte de baixo, nós podemos ver uma grande variedade de amonitas, né? Os amonitas, eles têm um comportamento parecido com náutilos, são animais aquáticos que eles adicionam ou eliminam o oxigênio do interior da sua carapaça para afundar ou emergir dentro do oceano, né, dentro do mar. No caso, o destaque da minha coleção de amonitas é que eles estão definidos por composição. Normalmente eles são divididos por espécie, classe, né? Então, por exemplo, nós vamos ter aqui amonitas de aragonita, tem um brilho diferenciado. Tem amonitas de mármore, tem amonita de argilito com matéria orgânica, por isso essa cor preta, tá? E inclusive, às vezes, né, no caso esse aqui, por exemplo, é de Madagascar, uma excelente peça. Em casos mais raros, como é esse aqui, você tem amonitas com a composição de pirita, né? Você tem uma concha que atualmente a composição dela é unicamente pirita. Nessa parte aqui, nessa maleta aqui, nós temos as gemas. O que são gemas? São minerais, né, ou também chamados também de pedras preciosas, que recebem um facetamento, um polimento, e se apresentam em formas geométricas e que podem ser utilizadas para joalheria, para adornos, para ornamentos, né? No caso aqui nós vamos ter opalas nobres, esmeralda, rubi, safira, turmalina e inclusive o diamante, tá? Aqui, por exemplo, né, nós temos tipos diferentes de quartzo. No caso, o quartzo roxo é a ametista, o quartzo amarelo é o citrínio e o quartzo... No caso, então, no roxo nós temos o quartzo, né, a variedade ametista, em sua cor natural. O amarelo é o citrino, que é obtido a partir da queima, do aquecimento da ametista. E o verde, que é a prasiolita, obtida a partir da emissão de radiação gama na ametista. É uma radiação gama não ionizante, o material não permanece com radiação, né? Então aqui a gente tem a parte da coleção com peças grandes, peças maiores, né? Então aqui, por exemplo, as peças não cabem em caixas, então eles ficam aqui expostas, né? Esse é um armário que foi especialmente construído para ser utilizado na coleção. E cada prateleira ela tem uma tendência na separação de minerais.
Então lá em cima, por exemplo, nós temos fósseis, né? Aqui são tectosilicatos, principalmente feldspatos e zeólitas, tá? E alguns elementos nativos. Aqui, por exemplo, são só variedades de quartzo. Então tem ametista, quartzo fumê, tá? E alguns minerais do grupo da sílica também, obsidiana, que na verdade é um mineraloide, né? Opalas, tá? Aqui embaixo, fosfatos, aletos, inesosilicatos e ciclosilicatos, né? Mais o canto aqui vai ter um pouco de filosilicatos também. Já a parte de baixo são sorosilicatos, sulfatos, carbonatos, né? E por baixo aqui tem uma miscelânea, né, focado principalmente não na questão mineral, mas em rochas. Então vão ter vários tipos de rocha. Essa aqui, por exemplo, é um itabirito com aproximadamente 3,8 bilhões de anos, tá? Ela está associada à origem da vida e é um dos principais minérios de ferro extraídos no quadrilátero ferrífero. Então, na graveta de baixo, nós temos minerais associados ao silício. Então, são ciclosilicatos, tectosilicatos. Temos os tradicionais feldspatos, né, água marinha, esmeralda, cianitas, jade, crisocola, dioptásio, enfim. Talvez você se questione e diga assim, pô, mas tem quartzo? Por que tanto quartzo? Embora o quartzo seja o mineral mais comum do planeta, ele pode se apresentar em várias formas diferentes. No caso aqui, nós vamos ter, na parte maior, o prisma tradicional dele, né? Então o prisma, que é o hábito tradicional do quartzo, e também combinações excêntricas diferentes de prismas. Olha este caso aqui, é um prisma sobrecrescido naturalmente um sobre o outro, né? E esse aqui, que é o chamado popularmente de quartzo cetro, que é onde você tem um prisma sobre uma série de outros, praticamente formando uma feição que lembra muito um castelo também. Então, lápis lazuli, né, foi um mineral fortemente utilizado pelos egípcios, inclusive de tingimento. Quando você vê a Cleópatra utilizando aquelas maquiagens dela em azul, normalmente era azurita ou lápis lazuli. Já a labradorita, que também é um silicato, aqui ela tem esse show de cores, esses efeitos aqui. Ela é muito utilizada e muito desejada para rochas ornamentais, rochas de revestimento, né? No caso aqui também nós podemos ver a jade, né? Jade nefrita, que é um conjunto de minerais que é muito utilizado no Oriente, né? Para eles é a grande pedra preciosa deles. Ô Maurício, você comentou que o jade é uma pedra preciosa do Oriente, a pedra preciosa do Oriente. Quer dizer que a pedra preciosa, então, não é só ela por si, cada cultura tem as suas preferências? Exatamente, né? Exatamente. Cada região vai ter a sua questão envolvendo cultura, tradição, entre outros aspectos. No caso dos diamantes, é uma questão principalmente uma tradição mais estadunidense, por uma propaganda comercial da grande De Beers. Aqui no sul, já por sua vez, a grande mineral de destaque, a grande pedra preciosa é a ametista. O que acontece? Se vocês perceberem e notarem, vocês vão ver que filmes antigos, medievais, né, principalmente aqueles europeus, são sempre 3 pedras preciosas. Sempre rubi, vermelho, safira em azul e esmeralda em verde, né? Pedras de cor, às vezes também diamante por ser incolor, mas as pedras de cor são 3. Quando o Brasil foi descoberto, ele foi chamado também de paraíso das pedras preciosas. Por quê? Porque a partir do Brasil começou a entrar no comércio de gemas cores que antes não existiam, ou eram muito raras, né? Por exemplo, o roxo da ametista, tá? As tonalidades de verde, o rosa da turmalina, o laranja do topázio imperial. Tá, e Maurício, e qualquer mineral pode se transformar numa gema, numa pedra preciosa?
Não, né? Na realidade, para o mineral ele ser uma pedra preciosa, ele precisa de pelo menos 3 características, né? O primeiro, ele tem que ser lógico, tem que ser bonito, ele tem que ser atraente, tá? E o segundo questão, ele tem que ser raro, né? Não vai ser uma pedra preciosa, uma coisa que é comum, tá? E a terceira propriedade, a mais importante, ela tem que ser um mineral, uma rocha, né, uma pedra preciosa resistente. Porque veja bem, não adianta nada você fazer um anel, um brinco, um adorno, e na primeira oportunidade que você bater a mão com o anel na parede, a rocha trincar, o mineral que trincar. Ou você levar um brinco na praia e quando você voltar esse brinco está todo fosco por estar arranhado ou polido, né? Por areia da praia e tal, né? Então ele também tem que ser resistente quimicamente. Ele não pode ir para o sol e desbotar. Ele não pode você mexer na água e ele perder cor, né? Então ele tem que ser resistente. Ele tem que ser no mínimo a dureza do quartzo. Numa escala de 1 a 10, o quartzo tem dureza 7. Então ele tem que ser no mínimo mais resistente que o quartzo. Veja bem, as turmalinas têm dureza 7,5. Tá? Rubis e safiras têm dureza 9. O diamante tem a dureza máxima, que é 10. Então o que esses minerais têm em comum para ser pedra preciosa? São bonitos, são raros e são resistentes. É uma labradorita, né, com a variedade espectrolita. Ela tem um crescimento com várias placas finas, em que a passagem da luz e o diâmetro dessas placas é o diâmetro do comprimento de onda do azul, né, puxando para um verde. Então ela tem esse show de cores conforme as placas transparentes agrupadas, que é a geminação do feldspato, né? Então nesse lado aqui você tem a parte azulada e na parte polida. Maurício, e esses cubinhos aqui no meio da sua coleção, para que eles servem e o que é isso? Eles são 2 cubos. O verde é composto de malaquita, né? E o dourado ele é folhado a ouro. Ele serve de escala fotográfica, né? Eles têm arestas precisamente de 1 centímetro cada aresta. Então eles servem de escala. Quando você tira a foto de um mineral pequeno, para que ele não pareça muito grande, você coloca a escala do lado para ter uma noção de tamanho. Tá, e o que são essas marcas que tem nesse? No caso, o T significa tamanho, né, em português. Já as outras letras seriam S de sul, W de west, né, oeste, e E de east, né, leste. Tá filmando? Tá. Aí nunca achar. Tá, então vamos falar agora de... Isso aqui são fulguritos, né? O que são fulguras? Né? Ito, prefixo, o sufixo para rocha, né? Granitos, riolitos, riodacitos, tá? Então são fulguritos, são rochas a partir de uma fulgura. O que é uma fulgura? Um relampejo, um brilho, né? Então esses são rochas formadas a partir da queda de um raio. O magma na superfície muito dificilmente vai passar de 1800 graus. Já um raio passa facilmente dos 5000. Então, quando um raio cai na areia ou no solo, ele tem a propriedade de fundir, derreter o caminho que ele faz. O núcleo chega a ser tão intenso na temperatura que chega a evaporar. Então, neste caso aqui, nós temos 3 fulguritos arenosos, né, quartzosos, tá? E o que acontece? O que define um fulgurito? A presença de um vidro, né? A definição científica, a definição técnica de um fulgurito é a presença de um vidro chamado lechatelerita, né? Só porque o que acontece? O vidro, para ele acontecer, ele tem que ter quartzo. Já esse quarto fulgurito aqui, ele é um fulgurito muito especial, porque ele aconteceu numa praia de uma ilha chamada Trindade, que é o ponto do Brasil mais próximo da África. É uma ilha na parte mais distante, mais a leste do Oceano Atlântico. E nessa praia não existe quartzo, não existe areia quartzosa, a areia é formada por conchas. Então, um fulgurito, esse fulgurito aqui ele é formado por carbonato.
O raio caiu na areia, de conchas, né, no sódio de carbonato, e fundiu esses carbonatos aqui, formando isso aqui. Então ele é um fulgurito, mas ele não se enquadra na definição técnica de fulgurito. Tendo essa definição, então, tendo que ser revista, porque ele é um fulgurito, mas ele não se enquadra na definição exata. É um fulgurito muito raro. Da ilha de da ilha de Disco, na Groenlândia. O que acontece? O ferro é um elemento relativamente comum. Você vai encontrar ferro em diversos compostos, em diversas rochas, basalto é rico em ferro. Só que você não vai encontrar o ferro puro, nativo. Você vai sempre encontrar o ferro ligado ao outro elemento. O oxigênio, silício, né, sulfeto, enfim. No caso da ilha de Disco, na Groenlândia, ocorre um fenômeno muito raro, em que você teve um vulcanismo com uma lava rica em ferro, e esse ferro se ligou ao oxigênio, porque o ferro e o oxigênio eles mal podem se ver que eles já estão se ligando. Né? Você tem um portão de ferro, vocês podem ver que o portão vai enferrujar, é oxidação. Então nesse caso, e eles fazem uma ligação muito forte, o oxigênio e o ferro eles ficam muito ligados. Né? Só porque nesse caso aqui aconteceu uma eletrólise ígnea fundida. O que acontece? A lava que era rica em ferro começou a receber uma série de descargas elétricas na forma de raios. Toda vez que caiu um raio, por onde passava o raio, o oxigênio e o ferro que estavam ligados se separavam. Então caía um raio, fazia vários átomos de ferro isolados. Caía outro raio, fazia vários átomos de ferro isolados. E essa quantidade foi significativa a ponto de ter diferença de miscibilidade. A lava ser mais fluida que o ferro. E esse ferro, esses átomos começaram a se acumular. Então nesse ferro é um caso de ferro nativo, puro, que acontece na natureza. Uma situação rara, atípica. Né? Aqui nós podemos ver então o processo de formação de uma pérola a partir da concha da ostra. Né? Então a ostra é um ser vivo e ela tem como sistema de defesa, a partir de um corpo invasor, o recobrimento dele por um carbonato de cálcio somado ao nácar. Né? Então ele vai englobando para se proteger, e nesse processo de defesa ele forma então a pérola. Né? Esse brilho da pérola é superficial. Se você fazer um polimento, se você fazer um corte nele, ele vai se perder, o núcleo dele é opaco. Né? E a pérola também tem que ser muito cuidada na questão de reações químicas. Se você passar vinagre, se você passar algum material ácido, como por exemplo molho de tomate, ela mancha, ela corrói. Amarelo. Ele é um mineral que eu tenho que guardar ali numa caixa, porque eu não posso de jeito algum sair manuseando ele por aí, ou deixar que a poeira dele caia em algum lugar, porque a composição dele é um sulfeto de arsênio. E o arsênio é um elemento químico muito tóxico. Então eu preciso sempre ter um cuidado redobrado com ele, seja para manusear ou para armazenar. Então, veja bem, a gente não conhece... como é que se sabe a composição do núcleo do manto? Os meteoritos, eles nada mais são do que pedaços do planeta em formação. A Terra foi formada por um aglutinado, por uma aglomeração de meteoritos, onde se formou um disco, depois um planetóide e atualmente um planeta. Então, quando você encontra, por exemplo, este meteorito, que é um meteorito composto somente de ferro e níquel, para onde foi parar todo esse ferro e níquel? Então, deduz-se que esse ferro e níquel, por uma questão de densidade, ele foi parar no interior do planeta. Esse meteorito, por exemplo, o palacito, que é um meteorito raro, de grande importância, né, ele é composto basicamente de ferro e níquel e olivinas. Então entende-se que o manto seja uma composição similar. Né? Já os meteoritos condritos, que são compostos por silicatos, entende-se que a crosta tem uma composição similar. Né? Esse, por exemplo, é um meteorito condrito com uma crosta de fusão. Tá? Quando o meteorito passa pela atmosfera, ele é submetido a um atrito extremo, né, e que causa nele uma temperatura extrema e a crosta dele acaba derretendo. Então ele tem essas feições de derretimento. Né? O nome bonito para isso, o nome técnico é Rectomagliptus.
Maurício, muito obrigado, cara, pela visita. Foi extremamente enriquecedora. Com certeza eu aprendi bastante, os alunos vão aprender bastante com ela também, viu? É uma satisfação enorme, professor Daniel. Muito obrigado pelo convite. Tá? Fico muito contente de receber vocês. Espero que tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de alguma informação adicional, tiver alguma curiosidade, Ó, pergunte ao especialista. Valeu.